Já é quase meio-dia, e nós precisamos encerrar. Eu quero chamar a Luzinete aqui, porque a gente sabe que ela ajudou muito nesse café da manhã e pedir uma salva de palmas para ela, para a Stephanie, Obrigado. Bom, eu vou tentar ser muito objetivo. Primeiro, respondendo ao Valmir. Valmir diz que nós precisamos estar nos territórios, em todos os cantos dessa cidade. Eu quero colocar à disposição de vocês a minha agenda, onde todo mundo aqui sabe que tem uma coisa que eu não tenho, é preguiça. Então, onde eu for chamado, eu vou tentar conciliar a minha agenda. Mas, especialmente aqui na Ceilândia, nós precisamos resgatar algumas coisas importantes que o nosso governo fez aqui. Nós temos uma universidade de Brasília, um campus da Universidade de Brasília aqui hoje, que foi instalado pelo nosso governo. Da UNB, nós começamos a regularização do sol nascente. Tem o Instituto Federal, tem o IFB, tem a UNB. Nós começamos a regularização no sol nascente. Então, nós temos muita coisa para mostrar aqui. Também. Se a gente tem muita coisa para mostrar e nós temos que estar nas ruas para mostrar. Então, Valmir e todos vocês, Verinha, Érico, todos vocês que quiserem organizar reuniões, seja de petistas ou seja com a comunidade, eu estou à disposição. Segunda coisa uma coisa aí. Sim, e aí claro. O Valmir também. Você não gosta de falar isso? Aqui. Pouca gente sabe também que todos aqueles bloquetes que foram colocados agora lá no Pôr do Sol, todo bloquete que foi colocado no Pôr do Sol e asfalto que foi feito, a pavimentação lá, é do Pacto 30 mil. É dinheiro do governo. Ou seja, nós eu vou sugerir que depois que a gente formar a chapa, a gente nem espere a nova direção do PED para a gente já começar a fazer algumas coisas junto com a direção do PT. Então, eu quero também... Como é que é o nome da companheira? Nice. A Nice colocou aqui uma coisa muito importante, que é a relação com os evangélicos. Companheira de briga. O Lula é evangélico, mas nós temos muitos petistas e muitas petistas evangélicos. E, às vezes, a gente fica falando dos evangélicos como se fosse uma coisa distante. Não, ele está no nosso meio, está aqui do nosso lado. Eu tenho muita honra de ter sido o presidente da Câmara que assinou a criação do Dia do Evangélico aqui no Distrito Federal. O Lula criou o Dia do Evangélico Nacional. Então, nós precisamos disputar esse segmento, mas é preciso estar junto. A gente não vai disputar pela internet, a gente tem que estar junto com as famílias, junto com as igrejas, nós temos que estar nas ruas. Aqui tem a Verinha, que é militante da Igreja Católica, e sabe da importância que a gente tem quando está lá no meio. Não adianta eu achar que vou dialogar com o povo evangélico se eu não tenho coragem de ir num culto. Eu posso não ser evangélico, mas eu posso participar de um culto. Eu posso não ser católico, mas eu posso participar de uma missa, de uma festividade, de uma organização. Então, nós precisamos romper essas barreiras. Estou de pleno acordo. O povo evangélico precisa saber que o PT tem uma relação respeitosa com esse segmento. Agora, eu quero falar aqui também, respondendo um pouco do que o Érico falou. Gente, eu tive na quinta-feira num ato com o Lula e fiquei feliz pelo conteúdo, mas eu fiquei triste pela forma. Infelizmente. Essa aqui não precisava nem gravar, porque senão não vamos divulgar. Era um ato que era para mostrar muita coisa, mas não tinha vibração.
Não tinha vibração porque não tinha militância. A maioria das pessoas que estava lá era de cargo comissionado. Era de cargo comissionado. E era de cargo comissionado que nem sei se todos são petistas. Nem sei se todos. Então, na hora que começou uma parcela do auditório gritar Lula lá, não foi nenhum terço das pessoas que gritou, porque a militância não estava lá, Nelson. Mas a militância foi convidada para ir. Não, você foi convidada? A militância foi convidada, mas não foi organizada. Não foi organizada. Até porque é o seguinte, infelizmente, o convite que foi feito foi um convite assim, o Chico gravou, eu gravei, a Érica gravou, mas o partido regional não organizou. Não organizou, não teve uma ordem para as zonais levar ônibus. Então, eu sinto muito, porque se for essa campanha para 2026, não vai ter campanha. Eu estou falando isso porque o Érico, ele está lá no Ministério, mas numa condição muito pior do que deveria estar. Muito pior. Por quê? Porque nós não estamos tendo interlocução com o governo federal. E nós precisamos ter. Por isso, eu concordo com o Érico, mas a gente precisa avançar. E aí eu quero concordar com todos os outros, especialmente com o Nelson. Essa reunião aqui hoje, ela não tinha a pretensão de ser a reunião da unidade, mas ela pode começar a ser. Pode começar a ser. Porque aqui faltam pessoas de outras tendências. Eu não sei se tem alguém aqui da CNB, mas nós temos que procurar a CNB. Tem aqui os companheiros que estão na resistência socialista, tem a nossa chapa, tem a unidade na luta. Mas se a gente consegue, a partir desta reunião daqui, o Jeová é uma liderança muito importante aqui na Ceilândia. Ele, quando quer brigar, eu duvido que tenha alguém que brigue melhor do que ele. Mas ele, quando quer unificar, também eu duvido que tenha alguém melhor do que ele para unificar. Então, se ele está assumindo que a partir de hoje ele vai trabalhar pela unidade, o Érico, os companheiros do Núcleo Independentes, o Valmir, o Marcão, o Firmino, todos e todas, nós vamos fazer a unidade. Agora, essa unidade não é para o Nelson, não. O Nelson, talvez, se pudesse estar tomando a cervejinha no churrasco dele em outro lugar, estava até mais feliz. Mas nós temos uma missão de fazer este país andar para frente, fazer o Distrito Federal andar para frente, e isso é com o PT. E Ceilândia é fundamental para o Distrito Federal. Se a gente sai aqui da Ceilândia com uma demonstração de que é possível fazer unidade, daqui a pouco nós estamos fazendo unidade lá em Planaltina, que não é fácil, mas é possível. É possível. Não é fácil, não, mas é possível. Se a gente achar que o que nos une é maior do que o que nos separa, então vamos arrumar o que nos une, ao invés do que o que nos separa. Eu e Chico sempre tivemos pensamentos iguais e sempre tivemos também diferenças, mas nunca nós perdemos quando estivemos juntos. Sempre que eu e o Chico estivemos juntos, a gente ajudou a eleger o Cristóvão, ajudou a eleger o Agnello, ajudou a eleger o Lula, ele se elegeu, eu me elegi. Então é verdade que nós temos que encontrar mais o que nos unifica do que o que nos separa. E é muito importante, Nelson, essa postura sua. Quem coordena, quem comanda o processo, ele tem um papel muito importante na unificação. Nós não queremos que tenha rodízio na presidência, porque a presidência é eleita por um mandato.
Mas nós tiramos lá na nossa chapa, que não vai ser, se a gente tiver um cargo na executiva, não vai ser do Magela, não. Vai rodiziar. Amanhã pode ser o Érico, depois pode ser o Lula, pode ser a Verinha, pode ser o Jeová. Nós queremos rodiziar as pessoas, até para que as pessoas, como disse o Pedro, os jovens tenham como ganhar experiência e como ter oportunidade. Mas precisa ter o que o Nelson falou. Não adianta botar o nome e depois não aparecer. Depois não está pronto para trabalhar. Então é o seguinte, tem que botar o nome, mas tem que saber que nós precisamos ter um dinheirinho para ter uma sede, e essa sede não pode ser lá no terceiro andar, escondido, tem que ser num lugar que todo mundo saiba onde ela esteja, que amanhã vire um comitê. Então nós estamos aqui, eu acredito, o Nelson e Jeová e todas as companheiras e companheiros, inaugurando um novo tempo. Nós não precisamos fazer disputa aqui na Ceilândia, porque tem uma base de unidade. Nós queremos ter uma candidatura do PT para o governo do Distrito Federal, mas não é só para o companheiro ou a companheira ter espaço na imprensa, não. É para ajudar o PT a ganhar o governo. Gente, o Agnello pode ter errado muito, mas o governo do Agnello é um governo que nós podemos defender. Nós podemos defender. Mas quando o Agnello foi governador, todos nós tivemos oportunidade de estar ajudando no governo. Todos nós pudemos contribuir. Então, é aquilo que foi dito aqui no início. Quando a gente está no governo, nós mudamos as coisas e nós geramos oportunidade. Quando a gente tem um mandato, às vezes as pessoas mandato de deputado, às vezes aquele mandato ajuda algumas pessoas, mas não ajuda todo mundo. Quando a gente está no governo, a gente ajuda todo mundo. Então, eu quero finalizar pedindo a vocês, façam um esforço pela unidade. A nossa chapa, que é o Lula no Planalto e o PT no Buriti, nós vamos, e nós não somos uma chapa de uma tendência. Nós temos gente de várias tendências e temos gente que não é de tendência nenhuma, de independência. Mas nós resolvemos fazer essa chapa exatamente para que quem não é de tendência tenha oportunidade de participar. E que possa participar não dando voto, mas participar. Nós não escolhemos ainda quem é que vai estar na chapa. Mas eu vou pedir que vocês, Verinha, Jeová, o Lula, o Érico e outros, participem da reunião. E vejam o seguinte, onde é que o Érico pode contribuir? Onde é que o Lula pode contribuir? Onde é que o Jeová pode contribuir? Sem preocupar a presidência, nós vamos apoiar o Nelson, para que o Nelson seja reeleito, não como o presidente que representa o Chico Vigilante. Ele não vai mais. Ninguém vai ter o direito de dizer o Nelson é do Chico. Não, o Nelson é do PT. O Nelson é do PT. O Nelson é do PT. Porque o Chico é do PT, porque o Érico é do PT, porque o Jeová é do PT e assim por diante. Então, gente, eu estou fazendo aqui um apelo pela unidade para que a gente saia maior. Essa reunião, ela tem que resgatar aquilo que foi dito aqui pelo companheiro Lula. É esperança, política é esperança. A gente tem que passar ali na rua a esperança de que o PT vai fazer melhor do que o que já fez. Nós temos que trazer a juventude, as mulheres, os negros, os homens, os LGBTs, tudo, para vir para o PT novamente. O que o Lula está fazendo vai voltar a ser reconhecido pela população, mas nós precisamos voltar a governar o Distrito Federal. Pode ser o meu nome, eu estou à disposição. Eu tenho experiência, eu tenho história, eu tenho, como disse a companheira Nícia aqui, eu dialogo desde os evangélicos, os católicos, o pessoal de matriz africana, eu dialogo com todo mundo, não tem restrição. Se eu for amanhã lá na CNBB, o arcebispo vai me receber porque eu
trabalhei a campanha da fraternidade sempre no parlamento. Se eu for nos evangélicos, às vezes as pessoas não se lembram, eu já estou concluindo, eu fui candidato a senador, e quem era meu candidato a primeiro suplente era o Manuel Ferreira, da Assembleia de Deus. Então, eu não tenho nenhuma dificuldade para dialogar com os evangélicos. Agora, o PT precisa querer ter uma candidatura. O PT não pode ter... Eu tenho o maior respeito pelo Leandro. Mas, gente, eu fui coordenador da campanha do Lula. O Leandro demorou a assumir a campanha do Lula. Ele demorou. Eu tenho aqui no meu celular, para quem quiser ver, um santinho do Reginaldo Veras e do professor Marcos, que ele fazia dobradinha, parece que era Marcos, que só tinha na cédula o número dos dois. Não tinha do Lula, não tinha da Rosilene e não tinha do Leandro. Desse jeito, fica difícil prever do partido do Leandro. Do Partido dos Trabalhadores, que também não tinha. Né? Pois é. Isso é gravíssimo. Isso não pode acontecer. Por isso, eu e o Chico temos que conversar, eu e Ricardo temos que conversar, eu e Arlete e Gabriel temos que conversar, porque, gente, nós não podemos chegar depois do PED e ficar falando, o PT pode não ter candidato, porque o Lula pode não querer. Na eleição passada, a Gleisi chegou para nós, o Jaci Afonso, para mim, para todo mundo, e falou o seguinte: se vocês tiverem unidade, o candidato é do PT. Aí uma parte do PT não queria que eu fosse candidato, queria que fosse a Rosilene. A Rosilene nunca tinha sido candidata a nada. Aí eu falei, tá bom, então eu não sou candidato a governador, vou ser candidato a senador. Aí, não, então a Rosilene vai ser candidata a senadora. Aí o PT Nacional chegou e falou, tá bom, vocês não vão parar de brigar, não? Então o candidato é o Leandro. Se o PT tiver unidade aqui, é o PT que vai ter a candidatura. Agora, se a gente não tiver a candidatura do PT aqui, nós vamos ter que defender o Capelli, que vocês lembram como é que foi o governo do Hollenberg com o PT. Então, gente, eu quero pedir a vocês o seguinte: o primeiro passo é a gente unificar com o Nelson. Érico, eu sei que você tem seu grupo. O Érico não é... Ele está na nossa chapa hoje, mas ele tem autonomia. O grupo dos independentes está na nossa chapa hoje, mas tem autonomia. O Jeová está na nossa chapa, mas tem autonomia e assim por diante. Eu não vou falar porque nós somos um catadão de agrupamentos. Mas eu quero pedir a vocês que façam unidade. Vamos começar a construir a unidade aqui em Ceilândia, para ajudar a construir a unidade na regional e para ajudar a construir a unidade numa candidatura do PT para governador e para ajudar o Lula a ganhar a eleição. Se a gente fizer isso, gente, não é o PT que está ganhando, não é o Magela, não é o Nelson. Quem vai estar ganhando é o povo do Brasil, é o povo do Distrito Federal que vai ter o PT de volta a governar aqui. Muito obrigado, Nelson. Pessoal, eu queria aproveitar aqui